Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, independente da hora que você esteja ouvindo essa aula, que você esteja bem, que tudo esteja correndo maravilhosamente bem na sua vida. Infelizmente eu queria estar pessoalmente com vocês, queria estar em sala de aula. É o lugar onde eu me realizo, é onde eu me sinto à vontade, e justamente por esse contato com vocês, pelo olho no olho, pela oportunidade que eu tenho de aprender com vocês a cada dia. A oportunidade que é única. Mas enfim, estamos vivendo um momento complicado da espécie humana. Se cada um fizer sua parte, a gente consegue vencer esse coronavírus sem que nós tenhamos risco algum para nós ou com qualquer pessoa querida que nós temos. É importante nesse momento lembrar que se você não está num grupo de risco, se você pensa, pô, mas eu tenho 18 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, tudo bem, que ótimo. Mas lembre-se, dentre as pessoas que você ama, deve ter pessoas que são jovens há mais tempo, são os nossos pais, os nossos avós, e devem ter também pessoas que, infelizmente, padecem de alguma doença anterior que pode ser severamente agravada caso seja infectada por esse coronavírus. Mas nós vamos vencer. O que importa é que nós vamos vencer mais uma vez essa epidemia e vamos dar certo e vamos correr tudo bem. E em breve estaremos juntos, abraçados, para que possamos desfrutar da presença em sala de aula e do conhecimento que é produzido naquele local, que para mim é sagrado. Enfim, meu nome é Rodrigo Nunes, eu estou advogado, atuo na área criminal, estou advogado associado do Fernando Magalhães, advocacia especializada em Belo Horizonte também. Atuamos basicamente em crimes contra a vida, crimes de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e outros crimes mais que são decorrentes, né, da própria atividade da nossa clientela. Eu fui convidado pela professora Aliciane Travessa e pela professora Aline Loredani para bater esse papo com vocês, para a gente ter uma breve introdução do maravilhoso mundo do direito processual penal. Atuar em direito processual penal não é fácil, é muito complicado. É cansativo, é ingrato, é complicadíssimo. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Para mim, é a melhor coisa do mundo. Fui servidor público durante 12 anos e realmente abri mão do serviço público, das garantias, né, dos benefícios que o serviço público oferece, justamente pelo sonho de advogar. Como eu já disse, eu sou formado pelo Universo mesmo, eu sou especialista em direito penal e em direito processual penal, e estou agora me especializando em direito constitucional. Eu acho que essa tríade é a razão pela qual mereço morrer, se for o caso. Quando alguém me pergunta como eu quero morrer, eu meio fico em dúvida se a pessoa está querendo realizar um desejo meu no último instante ou se a pessoa realmente está curiosa. Mas eu quero morrer realmente advogando, quero morrer fazendo júri, quero morrer naquela tribuna maravilhosa, ali onde o direito ganha forma, ganha cor, ganha textura, e onde nós podemos perceber realmente que a justiça pode existir. Tá? O direito processual penal é um direito que hoje em dia está em voga, em razão dessa política criminal punitivista que nós temos no país, em razão da última polarização política que nós temos. Enfim, a história do bandido bom é bandido morto. A história de por que direitos humanos não vão visitar as vítimas. A história de, se morreu à toa não foi. Né? Então de técnico de futebol e processualista penal, todo brasileiro tem um pouquinho. Nós temos a falsa impressão que se alguém não cumpriu o contrato social anterior, se alguém não cumpriu a lei, por que nós devemos cumprir a lei contra essa pessoa, no momento que nós vamos tentar punir essa pessoa? Então nós temos críticas ferrenhas ao Código de Processo Penal, que na verdade é uma mãe que passa a mão na cabeça de vagabundo. Enfim, não vou nem delongar, que vocês sabem essas críticas melhor do que eu, talvez. Inclusive nos churrascos de família, garanto que vocês já ouviram. Mas você cursa direito para defender bandido? Que absurdo! Blá, blá, blá. Enfim, estamos aqui hoje para desmistificar um pouco disso. Lembrando que partamos do seguinte princípio.
Bandido é a pessoa que não respeita a lei, correto? Se eu tenho alguém que não respeita a lei, essa pessoa tem que ser punida. E se ela for punida dentro do direito penal e do direito processual penal, existem algumas penas específicas. Nós não temos mais a lei de Talião, nós não temos mais o que havia no Código de Hammurabi. Hammurabi dizia que se um arquiteto constrói sua casa e a casa cai e mata seu filho, você pode matar o filho dele. Daí nós passamos também pelo Pentateuco, né, pela legislação mosaica, que também tinha muito do lex talionis, do olho por olho, dente por dente. Mas, com a evolução da espécie humana, foram percebendo que, na verdade, se fôssemos no olho por olho, dente por dente, estaríamos todos cegos e banguelos. Portanto, o Estado assumiu esse papel de sozinho. Somente o Estado pode exercer a violência. Somente o Estado detém a legitimidade para determinar para alguém, olha, eu vou cercear o seu direito de ir e vir e vou cercear o seu direito a votar e ser votado. Somente o Estado tem esse monopólio da violência no momento em que ele vai exercer o jus puniendi. O jus puniendi é o dever-poder do Estado de punir. E por que eu disse o dever-poder e não o poder-dever? Porque, na verdade, o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal brasileiro deixam muito poucas opções. Se alguém transgride a lei, se alguém pratica um crime, relembrando, um fato típico, ilícito e culpável, você tem a conduta presente no núcleo do tipo penal, você tem aquela elementar, que se ela é praticada, você tem um preceito secundário que é a pena. Então, nesse caso, não há muito o que ser dito, não há muito o que se falar ainda no Brasil sobre justiça restaurativa, porque ainda estamos muito presos nessa questão de a única maneira de se retribuir a prática criminosa é por meio de uma violência de afastar alguém do convívio social. Nós temos aquela questão da prevenção geral e da prevenção especial. A prevenção geral é aquela que vai servir de exemplo para a sociedade. Olha, fulano vendeu drogas, fulano foi preso, fulano vai ficar 5 anos preso sem poder progredir de regime. Mas fulano tem uma pena de, 8 anos. Enfim, essa é a prevenção geral. Para que outra pessoa que esteja pensando em vender drogas pense, opa, o criminal compensa. Fulano se ferrou por causa disso, então eu não vou vender. E nós temos também a prevenção especial, que é a de caráter pedagógico para a pessoa. É a de caráter ressocializador para a pessoa. No entanto, falar de ressocialização numa sociedade que não tem investimentos básicos em educação, básicos, realmente, de ler, escrever, valores, interpretação, é muito complicado, é muito complexo. Uma coisa é você pegar um caso de um médico famoso, especializado em reprodução humana, que estuprou atrizes globais para o bel prazer. Outra coisa é você pegar um caso de um cara que o filho está em casa passando fome e ele tinha uma faca e foi roubar um ônibus porque era a única oportunidade que ele tinha ali naquele instante, de desespero, de falta de qualquer coisa, de levar comida para casa, de realmente alimentar o filho que está em casa sofrendo com fome. Daí me dizem, nossa, Rodrigo, mas várias pessoas passam fome e nem por isso viram ladrões. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas aí que está o grande problema. Várias pessoas passam fome e não pensam em virar ladrões, mas algumas pensam. Algumas batem um desespero tão grande, é uma sensação de impotência tão grande, que realmente ela vai roubar. Ela vai roubar. Como a mãe que rouba às vezes um pote de manteiga, né, um pote de margarina, e fica 6 meses presa. É uma questão de desespero. É uma questão de momento, é uma questão de pânico realmente. E é muito fácil a gente julgar com as nossas latas cheias de comida dentro de casa, saciados de água limpa, saciados de banho, saciados de comida. Existem também aqueles que tornam-se ladrões profissionais.
Ah, o cara se profissionalizou em assalto a banco. Daí há de se observar qual é o meio que ele é criado, qual é a visão que ele tem de mundo, por que ele resolveu seguir a vida como assaltante de banco e não como ajudante de gráfica. Daí nós temos que verificar todo o histórico dele, qual que era o ídolo dele na infância. Aí entra muito mais a psicanálise e a criminologia do que o direito penal e o direito processual penal. Afinal de contas, quando alguém resolve eleger o crime como meio de vida, essa pessoa busca a melhoria da qualidade de vida dela. Então o cara cresce no meio de uma comunidade sem acesso sequer a saneamento básico, vê lá, o pai morreu, foi assassinado, o tio chega em casa tonto, todo dia bate nele, a mãe é empregada doméstica, não consegue manter as contas em dia, o outro tio está preso, o padrasto também está preso, e na verdade a única pessoa que ele vê prosperar na vida, ainda desde que muito novo, ainda que por pouco tempo, mas que ainda assim prosperou, é o traficante de droga. Então, a visão, a meta que essa pessoa tem e os próprios valores sociais que ele tem, das pessoas que dão certo na vida, são justamente dessas pessoas que transgridem a lei. É uma glamorização do crime, né? Como se ouve na música do Racionais MCs. E aí, o que você quer? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Daí então essas pessoas cometem os crimes e, enfim, têm direito a um julgamento justo. Uma vez que nós já temos convencionado que bandido é quem não respeita a lei, se nós não respeitamos a lei para punir um bandido, nós não temos um bandido a menos. O número de bandidos está igual. Percebem? Por isso existe o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é a regra do jogo. É justamente o instrumento que vai direcionar, que vai guiar a forma como o processo penal vai ser guiado no Brasil. Então, ali no Código de Processo Penal, eu tenho como se fosse um manual de instruções de como alguém deve ser julgado, como alguém deve ser condenado. E se alguém é julgado e condenado fora desse manual, torna essa condenação ilegítima. Porque uma vez que eu não cumpro a lei para punir alguém que não cumpriu a lei, o número de pessoas que não cumprem a lei está simplesmente igual. Portanto, no direito civil, nós temos uma pretensão resistida, que é o bem da vida. O bem da vida está ali. Eu tenho um carro, eu vendo o carro para alguém, essa pessoa não me paga. Eu vou à justiça e falo, excelência, eu quero o meu dinheiro da venda do carro ou eu quero o carro de volta. Aquele é o bem da vida, o carro ou o valor. Já em processo penal, não. A pretensão resistida que eu tenho em processo penal são as espécies de pena. Então eu tenho a pena privativa de liberdade, eu tenho a pena restritiva de direito e eu tenho a pena de multa, que na verdade é uma forma de expropriar o patrimônio daquela pessoa. Então, a pretensão resistida em processo penal, ela envolve a liberdade de ir e vir, realmente, quando se fala de uma pena restritiva de liberdade. Nós temos uma pena restritiva de direito. Olha, você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. No Brasil, nós temos que o princípio da legalidade, ele tem dois tipos de interpretação. Quando se fala da administração pública, ela não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Toda ação da administração pública, ela tem que ter uma previsão legal e ela só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Está no artigo 37 da nossa Constituição. Já pro particular, o princípio da legalidade é aquele que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não seja em virtude de lei. Então, se eu viro para um preso e falo, Rodrigo, você não pode frequentar botecos. Eu tenho que ter essa previsão legal. É uma pretensão resistida porque eu quero frequentar botecos. Então, se o juiz fala comigo, olha, você agora vai abrir mão aqui de ir para os botecos, para mim vai ser uma dor enorme. Como está sendo nesse período
que nós estamos todos enclausurados em razão desse coronavírus. Então, essa é a pretensão resistida no processo penal. Por isso que são direitos indisponíveis. Eu não posso chegar e falar, olha, eu quero ser preso, eu quero ficar preso os próximos 40 anos. Eu não posso fazer isso. Daí nós temos o devido processo legal. Como eu disse antes, pelo princípio da legalidade, o Estado só pode determinar uma pena e exigir o seu cumprimento se houver a previsão legal. E o devido processo legal nada mais é do que uma série de regras que o Estado deve seguir, né, para que possa punir alguém. Então eu não posso chegar para um cara e falar assim, olha, eu te peguei aqui roubando no meu supermercado, eu vou te dar chibatadas e tá tudo certo, você pode ir embora com essas chibatadas. Não, a pessoa tem direito a um devido processo legal. Ela vai ser presa pelo furto, ela vai ser processada com direito ao contraditório, à ampla defesa. A ampla defesa, gente, ela se divide entre a autodefesa praticada pelo seu cliente e a defesa técnica praticada por um advogado ou por um defensor público. Lembrem-se que, se formos comparar o poder do Estado com o poder de qualquer um de nós nos tornamos insignificantes. Por isso que a defesa ela é fundamental nesses casos. Porque senão, se o Estado resolvesse punir qualquer pessoa, se ela não tivesse direito à ampla defesa, a esse atendimento, a esse acompanhamento por um advogado, por um defensor, enfim, o Estado poderia fazer o que quisesse. E lá no artigo 133 da Constituição, tem lá escrito que a advocacia é indispensável para a administração da justiça. Portanto, até para a gente condenar alguém, nós temos que ter um advogado, nós temos que ter um defensor. Então, é fundamental que as pessoas respeitem o trabalho do advogado. E entendam que o advogado criminalista não está ali para defender o crime. Eu não defendo o crime. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma raiva tão grande de traficante de droga que eu tenho que cobrar caro, justamente para poder vencer a minha raiva. Então eu não estou ali para defender o crime, eu estou ali para defender o direito ao devido processo legal e exercer a ampla defesa, necessários para que alguém seja condenado. O contraditório também é fundamental, uma vez que a prova tem que ser produzida com a acusação e com a defesa. É a tese aplicada pela acusação, é a antítese aplicada pela defesa e a síntese que o magistrado faz no momento em que ele vai julgar um crime. Portanto, a advocacia penal ela é fundamental para que nós tenhamos um Estado democrático de direito, uma sociedade minimamente organizada. É fundamental que isso exista. Mas daí você me diz, Rodrigo, mas e o interesse da sociedade? A sociedade não aguenta mais conviver com tantos criminosos. A sociedade não aguenta mais ligar a televisão e ver no jornal que teve mais um assalto, que teve mais um traficante, enfim. Enquanto o Estado, como um todo, não investir em políticas educacionais e demonstrar para essas pessoas que elas podem progredir de vida por meio do trabalho, por meio do esforço, essa notícia não vai acabar, gente. Porque o direito penal, ele é, por excelência, a última ratio. Ele deveria ser a última ratio. No entanto, o direito penal age exatamente onde outros direitos não chegam. O direito penal age onde o direito constitucional à moradia não é garantido. Onde o direito constitucional à vida digna não é garantido. Onde o salário mínimo, nós temos hoje mil e poucos reais, enquanto, de acordo com o DIEESE, deveria ser quase 5 mil. Nesse momento entra o direito penal. O direito penal chega onde lugar nenhum mais vai. É a mesma coisa a polícia, né? As pessoas falam, mas a polícia militar é violenta, ou a polícia civil é violenta, enfim. Mas já pararam para pensar que a polícia é o único órgão do Estado que sobe no morro? Raramente você vê
algum órgão do Estado chegando realmente para dar assistência, para dar apoio àquela população. O único órgão que sobe é a polícia. E ainda bem, porque nós temos excelentes profissionais que realmente abraçam a causa, que realmente vivem pela sociedade. Vivem pela sociedade. Claro que nós temos frutas podres como em qualquer cesto. Na polícia, na advocacia, na faculdade, dentro das igrejas, enfim. Todo lugar vai ter sempre alguém diferente. Tanto é que a Bíblia mostra que nós tivemos até um anjo que foi diferente, né? Que foi um anjo caído. Então, entendam uma coisa. Advogado criminalista não é a sécula de bandido. Advogado criminalista não é membro de súcia criminosa. Advogado criminalista não é parceiro de vagabundo. Advogado criminalista está ali para garantir o devido processo legal. E está ali, inclusive, para alguém ser condenado. Tem que ter um advogado para que o julgamento não seja nulo. Perfeito? Então vamos lá. Quais são os personagens que nós temos no processo penal? Nós temos a Polícia Militar, que é prevista no artigo 144 da Constituição, como forças auxiliares das Forças Armadas. Cabe à Polícia Militar a realização do policiamento ostensivo. Eu estou aqui agora e resolvo roubar o boteco da esquina. Quando eu penso em roubar o boteco da esquina, eu olho e vejo uma viatura da Rotam passando na rua. Eu falo, opa, melhor não fazer isso, porque eu vou ser preso e vou me ferrar. Então, o policiamento ostensivo está bem feito nesse caso. A Polícia Militar conseguiu cumprir o seu papel constitucional. Nós temos a Polícia Civil e seus cargos. Cabe à Polícia Civil apurar as infrações penais, com a exceção dos crimes militares e aquelas que são afetas a interesses da União. A Polícia Civil é também chamada de Polícia Repressiva ou Polícia Judiciária. Isso é, no momento que o crime já aconteceu, entra a Polícia Civil justamente para investigar, para dar subsídios para que seja elaborada uma ação penal contra aquela pessoa. Então a Polícia Civil é o primeiro órgão que vai chegar, que vai apurar realmente, que vai ouvir as partes formalmente, né? Uma vez que a Polícia Militar faz isso também informalmente. Mas formalmente com capacidade de se estabelecer um procedimento investigativo, que é o inquérito policial, né? Então a Polícia Civil ela está ali para isso. E ela tem alguns cargos, pelo menos a Polícia Civil de Minas Gerais, ela é formada por investigadores de polícia, escrivães de polícia, peritos criminais, delegados de polícia e médicos legistas. Basicamente são esses os cargos. Os investigadores, cabe a ele a colheita de provas subjetivas, são as provas testemunhais, são as provas da dinâmica do evento. Aos escrivães cabe formalizar essas provas no inquérito policial. Ele vai estar do lado do delegado quando for procedido a oitiva. Enfim, está ali como braço direito do delegado realmente. Ao delegado cabe a presidência do inquérito policial e também das investigações, né? E também as tarefas de coordenação. Ao perito criminal cabe as provas objetivas, realizar as perícias de balística, de locais de crime contra a vida, perícias contábeis, perícias de computador, enfim. Todos aqueles instrumentos que são decorrentes da prática de crime devem ser periciados. Isso nos termos do artigo 6 do CPP. Deixa eu conferir se é o artigo 6 realmente. A cabeça essa hora já para de funcionar. Porque o artigo 6, realmente, ele diz o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, aí fala sobre as coisas que vai ser feito para que seja apurado o crime. Daí, além dessa, nós temos a Polícia Federal, que na verdade desenvolve basicamente o policiamento de fronteira, o policiamento aduaneiro e também apura as infrações penais cometidas de interesse da União. Então, se nós temos órgãos federais, autarquias federais, como vítimas ou como envolvidos, por exemplo, roubaram a Caixa Econômica Federal, quem vai apurar é a Polícia Federal. Roubaram o Banco do Brasil, quem vai apurar é a Polícia Federal. Roubaram o Itaú, aí não é, aí é a Polícia Civil.
E, além disso, também há os crimes de competência federal, como o tráfico de drogas, que, na verdade, a Polícia Civil apura por convênio, porque é um crime federal. Além disso, nós temos o Ministério Público. O Ministério Público está previsto no 127 da Constituição. 127 da Constituição. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial, função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Portanto, o Ministério Público é o dono da ação penal. Se vocês quiserem já começar a gastar o latim, é o dominus litis, é o dono da ação penal. Cabe a ele promover a ação penal, cabe a ele oferecer a denúncia, que daqui a pouquinho nós vamos entender o que é a denúncia. Nós temos também a assistência à acusação, que é quando a família da vítima contrata um advogado para atuar realmente como assistente do Ministério Público. Então, o advogado vai estar ali justamente para ajudar o Ministério Público. Detalhe que o Ministério Público, como o próprio nome diz dos seus cargos, é o promotor de justiça. Ele não é o advogado de acusação. Ele não é o acusador oficial. Ele é o promotor de justiça. Portanto, se em um processo ele percebe que a pessoa deve ser absolvida, cabe a ele realmente pedir a absolvição dessa pessoa. Porque ele está ali para garantir a ordem jurídica. Ele está ali para promover a justiça. E esse advogado que atua como assistência à acusação está ali justamente para auxiliar ao promotor de justiça, para que naquele caso específico sejam garantidos os interesses do ofendido, da vítima ou de sua família. Nós temos o juiz, que realmente é um cargo público, é um cargo por meio de concurso público, por meio de provas de títulos e, enfim, provas de conhecimentos. E cabe ao juiz permanecer distante, equidistante, entre defesa e acusação. Então o juiz não pode se misturar realmente com as partes. O juiz não pode querer ser justiceiro. O juiz não pode ser um juiz de combate ao crime. O juiz tal é responsável pelo combate à corrupção em Curitiba. Não. Ele é responsável por julgar. Quem faz o combate à corrupção, o combate ao tráfico de drogas, o combate, blá blá blá, enfim, é o Ministério Público. E o juiz deveria ficar ali paradinho no meio mesma distância de defesa e de acusação, e analisar as provas produzidas por um lado e por outro e falar, olha, a minha síntese, tendo em vista a tese e a antítese apresentada, é essa. Nem sempre funciona assim, né, gente? Depois que o cara vira juiz, passado uns tempos, ele pode virar desembargador. Lembrando que o cargo de desembargador, ele tem a previsão do chamado quinto constitucional. Então, 1/5 dos desembargadores devem ser oriundos do Ministério Público e da advocacia. Então, um advogado pode tornar-se desembargador. Um promotor de justiça pode tornar-se desembargador, na proporção de 1/5, justamente para que tenhamos a participação de todas as partes nesse devido processo legal e pelo Estado democrático de direito. Daí nós temos os órgãos superiores, nós temos o STJ e o STF, são os chamados tribunais superiores. Lembrando que, só voltando aqui, os desembargadores são os responsáveis pelo julgamento em segunda instância. O juiz em primeira instância, os desembargadores em segunda instância. O STJ e STF não são terceira e quarta instância. Não são. No Brasil, nós temos direito ao duplo grau de jurisdição. Não é o quádruplo grau nem o triplo grau de jurisdição. Ao STJ vão caber as ações decorrentes de julgamentos que não observam as leis federais. Então, se eu tenho um julgamento que em algum instante os juízes ou os desembargadores deixaram de aplicar corretamente o Código de Processo Penal, por meio de um recurso especial, eu vou chegar ao STJ. E o STJ vai ter ali como analisar o meu caso
especificamente no que se diz respeito à transgressão de lei federal. No STJ e no STF, não se pode mais reanalisar provas. Por isso que é tão complicado chegar ao STJ e ao STF. Já o STF, ele é formado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que no STJ são 33 membros. Lembrem da sigla STJ, somos todos Jesus. Jesus faleceu aos 33 anos. Então somos todos Jesus, 33. Já no STF são 11 ministros, por isso somos um time de futebol. STF, somos um time de futebol, que são 11 pessoas. E no STJ somos todos Jesus, são 33 ministros. Além disso, nós temos também, no processo penal, a figura da vítima. Daí, nesse momento, quando você fala da vítima, as pessoas falam, mas direitos humanos não vão lá para visitar a vítima. Claro que não. Porque os direitos humanos já são estabelecidos pelos direitos constitucionais e pelos órgãos públicos responsáveis pela garantia dos direitos constitucionais. Então, se eu tenho alguma lesão à vida, eu tenho ali o direito penal realmente que vai estar ali para exercer os direitos humanos da vítima. Mas a família ninguém visita quando acontece alguma coisa. Lembram do que eu disse? Que o único direito que chega a todos é o direito penal? Por que o direito da assistência social não vai lá para poder visitar essas pessoas? Por que o Estado não toma as rédeas e fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, dona, seu filho morreu, seu filho era remo de família, e nós do Estado vamos garantir, porque ele morreu, na verdade, por uma falha nossa na segurança pública, nós vamos garantir aqui uma renda para a senhora pro resto da vida. Não tomam conhecimento disso. Já os órgãos de direitos humanos, eles vão agir justamente quando os órgãos estatais que deveriam promover os direitos humanos, até por uma função constitucional, não cumprem. Por isso que os direitos humanos não vão em velório de policial, por isso que os direitos humanos não vão em velório de pai de família, enfim. Mas os direitos humanos agem quando alguém que é acusado de um crime está tomando uma surra por dia na cadeia. Porque cabe ao Estado garantir os direitos fundamentais dele. Se o Estado, que deveria garantir, não garante, tem que entrar alguém para poder defender. Além disso, nós temos a figura do réu. O réu também é uma parte importante do processo penal e merece o respeito de todos nós. Na verdade, no momento que ele vai ser julgado, se condenado for, ele vai ser punido. Ele vai receber a pena dele proporcional ao ato praticado. Mas eu discordo. Eu acho que as penas no Brasil são muito brandas. Beleza. Aproveita que está chegando 2022, se candidata ao Congresso Federal, torna-se deputado. Daí você terá plenas condições de modificar a legislação, se você tiver o apoio de uma certa maioria, para você modificar a legislação naquilo que te incomoda. Enquanto houver a lei que ela prevê as espécies de pena, como eu já disse antes, de privação de liberdade, restritiva de direitos e a pena pecuniária ou a pena de multa, é essa pena que tem que ser aplicada. Eu não posso fazer nenhuma analogia para prejudicar o réu, não posso fazer uma analogia em Malam Partem. E além disso, nós temos o advogado. Como eu disse, indispensável para a administração da justiça, nós temos o artigo 133 da Constituição, e realmente é uma parte muito atacada, muito atacada. Eu tive a oportunidade de fazer estágios com grandes advogados que, direto e reto, estão na Globo News ou na Globo quando se fala em lavar dinheiro e Lava Jato. Daí alguém fala, mas fulano de tal é advogado de fulano, é advogado de tal partido. Enfim, o advogado também é atacado o tempo todo. O tempo todo é atacado. Justamente porque as pessoas não têm esse conhecimento jurídico que nós temos. E nunca duvidem disso. No momento que você se matricula na faculdade de Direito, você se torna formadores de opinião de um monte de gente. É família, é vizinho,
é amigo, é no boteco. Em qualquer lugar alguém vira para você e fala assim: ô fulano, o que você acha do julgamento do caso tal? Você não tem nem ideia de que caso que é, nem do que está sendo julgado. Mas a pessoa quer saber ali a sua opinião. Mas ela não quer saber sua opinião porque ela te acha legal pra caramba. Ela quer saber sua opinião justamente porque você ostenta, que você estuda direito. Por isso que vocês são também formadores de opinião. Para isso nós temos que fazer a persecução criminal. A persecução criminal é justamente esse procedimento para que o Estado possa exercer o ius puniente. E ele se inicia com a notícia do fato. A notícia do fato pode ser levada por meio de uma notícia-crime. A pessoa vai à delegacia e fala: olha, eu fui assaltado. Ou por meio de boletim de ocorrência da Polícia Militar. Enfim, qualquer meio suficiente para que o delegado de polícia tenha conhecimento da infração. Tendo ele conhecimento do caso, entendendo como crime, ele vai instaurar o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo especial. Percebam, inquérito policial não é processo administrativo. Inquérito policial é um procedimento administrativo especial. E por que eu digo especial? Porque ele é inquisitorial. Ele é inquisitório. Eu não vou ter ali a ampla defesa e o contraditório. Exceto em um caso que nós tivemos uma alteração no pacote anticrime que ela permitiu o seguinte: se o policial, seja ele policial civil, federal, penal ou integrante de Força Armada, durante o decreto de garantia da lei e da ordem, praticar crime usando de força letal, isso é, se ele matar ou tentar matar alguém, nesse caso ele vai ser intimado para constituir advogado para que acompanhe esse inquérito policial. Se ele não nomear um advogado, a próprio órgão dele, a Polícia Civil, Militar, Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, vai ter que custear um advogado a ele. Obviamente que essa é uma postura nova, né? O governo é novo e cada governo vai tentar defender os interesses do seu eleitorado. Então, nós temos aqui que todos somos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. É a frase do George Orwell no livro A Revolução dos Bichos. Porque se eu tenho um policial e é necessário que se estabeleça o contraditório no inquérito que vai apurar uma conduta criminosa dele que tirou a vida de outra pessoa, por que esse policial tem mais direitos do que qualquer outra pessoa? De acordo com a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, essa é uma questão que eu luto bastante. Eu milito bastante nessa área, justamente para que seja estendido a todas as pessoas o direito de ser acompanhado por um advogado no inquérito policial. Na verdade, o direito já tem, mas o dever, que o inquérito policial tenha já um dever de ter o contraditório. Então, além do inquérito policial, uma vez que esse inquérito policial é feito, né, se o delegado entender que há elementos ali para motivar uma ação penal, ele vai promover um indiciamento daquela pessoa. Ele percebeu que há indícios, então ele vai indiciar e vai mandar isso para o Ministério Público. O Ministério Público, se perceber que há ali elementos suficientes para promover uma ação penal, vai oferecer a denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia ao juiz. Aí o juiz ele vai citar o réu para que ele apresente a resposta à acusação. Nessa resposta à acusação, ele vai apresentar fatos modificativos e fatos desconstitutivos dessa ação penal. Por exemplo, Rodrigo, eu vou denunciar o Rodrigo porque ele matou alguém em Madrid no dia 18 de março de 2020, às 23h01. Na minha resposta à acusação, eu vou falar: olha, no dia 18 de março, às 23h01, eu estava gravando uma aula, podem periciar o meu telefone, que aqui está a prova que eu estava gravando uma aula. E além do que, também podem pedir o meu relatório de antenas de telefonia de celular, chamado de estação rádio base,
e vai comprovar que eu estava na minha casa a esse horário. Então é impossível que eu estivesse em Madrid matando alguém. Então essa é a resposta à acusação. Uma vez apresentado, o juiz vai fazer o recebimento da denúncia. No momento em que ele recebe a denúncia, nós temos ali um processo penal formado. Nós temos ali as partes processuais formadas. Nós temos o Ministério Público, nós temos o réu, acompanhado de um advogado ou de um defensor ou de um advogado dativo, que é quando a pessoa não tem condição de pagar um advogado, e o juiz nomeia um advogado. Daí inicia-se o procedimento de persecução criminal. Ele pode ser o procedimento ordinário, pode ser o procedimento do tribunal do júri. A diferença é que o tribunal do júri são duas fases. Nós temos a fase sumariante, também chamada de judicium accusationis, onde o juiz ele vai verificar ali se existem indícios de autoria e se existe prova de materialidade. No tribunal do júri, a competência são dos crimes dolosos praticados contra a vida. Então nós temos o crime de homicídio, o crime de aborto, nós temos a instigação ao suicídio. Então, sabe aquela história do cara que está lá no alto do prédio, na Praça 7, que fala, eu vou pular, e alguém grita, pula logo, você ganhou foi chifre, não foi asa? Se o cara pular, a pessoa que falou essa frase maravilhosa e poética também vai responder pela instigação ao crime, ao suicídio, perdão. Então nós temos a instigação ao suicídio, nós temos o induzimento ao suicídio e nós temos o auxílio ao suicídio. Todos esses três casos vai ser julgado pelo tribunal do júri. E o aborto também, tanto o aborto praticado quanto o aborto consentido. Então, se alguém pratica aborto, na verdade, aborto é um nome errado. Se alguém pratica abortamento contra uma gestante, abortamento é o termo médico correto, essa pessoa vai ser julgada pelo tribunal do júri. Se a gestante pratica em si o abortamento, ela vai ser julgada pelo tribunal do júri. Então, são esses os crimes que são afetos ao tribunal do júri. Lembrando que, no procedimento ordinário, nós temos um juiz julgando. No procedimento do júri, são 7 jurados. São 7 juízes leigos que vão julgar a causa. Então, são 7 pessoas da população. Não precisam ser juristas para que sejam jurados. Elas têm que ter maioridade civil, elas têm que ter uma reputação moral ilibada, e elas têm que ter e fazem um juramento que vão julgar de acordo com os ditames da justiça e da própria consciência. Percebam, ditames da justiça, não da lei. Então o jurado ele tem plena liberdade para julgar como ele quiser, uma vez que a decisão dele sequer é motivada. Daí nós temos as competências de quem que vai julgar. Então nós temos que olhar por eliminação. Nós vamos olhar no artigo 109 da Constituição, que vai estabelecer a competência da Justiça Federal. Se o nosso caso não estiver naquela competência da Justiça Federal, daí nós passamos para a Justiça Estadual. Estou falando isso, gente, dos crimes comuns, tá? Não estou falando aqui dos crimes militares. Daí nós vamos verificar outra questão. Nós vamos lá no Código Penal e vamos verificar se a pena é até 2 anos. Se a pena for até 2 anos, a competência vai ser a pena máxima, tá? A competência vai ser dos juizados especiais criminais, que estão previstos na Lei 9.099 de 95. Nesse caso, nós não vamos ter um inquérito policial, porque são chamados crimes de menor potencial ofensivo. Daí se lavra o termo circunstanciado de ocorrência. Tá? Nós temos a justiça especializada, por exemplo, nós temos as varas de tóxicos, nós temos, na esfera federal, nós temos as varas que são especializadas em crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem financeira. Então, se caso o nosso caso não estiver dentro dessa justiça especializada,
Daí nós vamos para a Justiça Estadual Comum. Lembrando que nós temos o lugar do crime e o tempo do crime. Para o lugar do crime, nós vamos considerar a teoria da ubiquidade. Então, isso é, se alguém toma uma facada na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, qualquer lugar que as consequências do crime tocarem, podem ser o lugar competente para julgar aquele crime. Então, eu tenho alguém que toma uma facada na divisa e vai sangrando e morre em Minas. Então, tanto o Espírito Santo quanto Minas Gerais são competentes. E quando eu vou falar do tempo do crime, eu vou aplicar a ação do crime. Então, se eu estou agora aqui em 2020, dia 18 de março, eu resolvo matar alguém hoje, pá, dei um tiro no peito, matei o cara. Ele vai ficar internado 2 anos, vai morrer em 2022. Só que aí, em 2022, a lei já prevê a pena de morte para quem mata. Nesse caso, vai considerar como tempo do crime a minha ação. E a minha ação foi no momento que eu dei o tiro. Tá bom? Então lembra de luta. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, ação. Nós temos hoje algumas figuras que são uma tentativa de fazer uma justiça restaurativa dentro do processo penal. Nós temos o acordo de não persecução criminal, que é lançamento pelo pacote anticrime, né? Que, na verdade, quando eu tenho alguns crimes específicos, eu não vou entrar agora aqui no mérito, uma vez que isso é uma matéria gigantesca, eu posso fazer um acordo de não persecução criminal. Dá uma olhada no artigo 28A do Código de Processo Penal. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições: ajustada, cumulativa e alternativamente. Daí nós temos aqui 5 incisos e um monte de coisa, um monte de condições para que a não persecução criminal seja estabelecida, tá? Além da não persecução criminal, nós temos também a conciliação e a mediação. Lembrando que a diferença entre conciliação e mediação reside no foco de cada método alternativo de resolução de conflitos. Então eu tenho a conciliação na qual o foco é o problema. Então, se eu tenho um acidente de trânsito de pessoas que nunca se viram na vida, elas não convivem entre si, eu posso aplicar a conciliação, porque o meu foco é resolver o problema. Já a mediação, o meu foco é nas partes. Eu vou focar no que está fazendo com que tenha aquele conflito. Então, no caso, por exemplo, de um divórcio litigioso, que a mulher ameaça o marido, ou o marido ameaça a mulher, enfim, eu vou trabalhar ali as partes, para que as partes possam viver em paz. Daí você vai para o juizado especial criminal. Lembrando que juizado especial, geralmente, tem uma regra que não há regras. Na verdade, cada juiz tira da axila, para não falar de outro lugar, as normas que ele vai tentar aplicar no juizado especial criminal. Como vocês serão excelentes advogados, excelentes juristas, vocês não vão deixar isso acontecer, uma vez que o seu cliente precisa do devido processo legal, tá? Também nós temos a transação penal, que é proposta nesse juizado especial criminal. Nós temos a suspensão condicional do processo, que também está previsto na Lei 9.099, salvo engano, no artigo 89. Deixa eu conferir aqui. Está no artigo 89 da Lei 9.099. Nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior ou igual a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então aqui eu tenho a suspensão condicional do processo. Os crimes de 1 ano, né, de pena mínima, também é um instrumento de um método alternativo de resolução de conflitos. E nós temos também a fiança. Embora a fiança não seja um método especificamente, né, alternativo de resolução de conflitos, uma vez que o processo vai seguir, mas a fiança é uma medida cautelar interessante. Porque nos crimes que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, a autoridade policial vai poder conceder a fiança. E nos outros casos, o juiz poderá dar a fiança. Só que não pode em todos os crimes. No crime de racismo, tortura, tráfico e afins, terrorismos e nos crimes hediondos e nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, não caberão fiança. Assim como não terá fiança se a pessoa no mesmo processo tiver quebrado a fiança anteriormente ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações que falam do artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal. E lembrando que a fiança vai ser sempre definitiva, vai ser em dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual, municipal ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Então, quer dizer, se eu tenho um título precatório do Estado, eu posso dar esse título como fiança. Se eu tenho ouro na minha casa, eu posso dar o meu ouro como fiança, que vai ser, na verdade, uma medida cautelar para que eu deva comparecer a todos os atos processuais para evitar o perdimento dessa fiança. Tá? Aí vamos lá. Deixa eu achar aqui o valor da fiança. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. No artigo 325 do Código Penal, fala do valor da fiança. Vai ser de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos, que é aquela que o delegado de polícia pode arbitrar. E de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Lembrando que, lá no parágrafo 1º, a fiança diz que ela pode ser dispensada, reduzida até o máximo de 2/3 ou aumentada em até 100 mil vezes. Então eu posso ter numa delegacia de polícia uma fiança no valor de 100 mil salários mínimos. Se a pessoa não pagar, ela vai seguir presa naquele processo. Na verdade, vai ser encaminhada para o Ceresp, né? Vai dormir no Ceresp e só no dia seguinte, na audiência de custódia, vai ter possibilidade de tentar algum tipo de medida cautelar de fé diversa à prisão, com ou sem fiança, tá? Além disso, nós temos alguns recursos no processo penal. Eu não vou aqui esgotar a matéria, mas nós temos aqui o recurso em sentido estrito, tá? Que ele tem um rol taxativo, na verdade, tá? Porque, deixa eu só achar o artigo para vocês aqui, do rol taxativo dele. No artigo 581 do Código de Processo Penal, nós temos o rol taxativo do recurso em sentido estrito. Pois dá uma visitada lá. São 25 opções para o recurso em sentido estrito. Tá? Além do recurso em sentido estrito, nós temos a apelação criminal, que ela é cabível quando eu tenho uma sentença de mérito, né? Eu tenho uma sentença terminativa de mérito, tá? Eu tenho um recurso e detalhe, essa apelação vai ser encaminhada para a segunda instância. Eu tenho um recurso especial, que é quando eu tenho uma agressão direta à lei federal, tá? Vai ser destinado ao STJ. Eu tenho recurso extraordinário que vai para o STF, quando eu tiver qualquer tipo de agressão direta à Constituição. Depois dei uma lida no artigo 102
e no artigo 105 da Constituição, especialmente no inciso 3º desses dois artigos. Vai ter lá as possibilidades de recurso especial e recurso extraordinário. Não vou aqui esgotar a matéria também. Nós temos o habeas corpus, que na verdade é usado quando eu tenho uma violência ou ameaça no direito de ir e vir. Advogado criminalista, gente, usa habeas corpus para tudo, tá? Você faz HC até quando a caixa da padaria te dá troco errado. Você faz um HC para reaver seu dinheiro. Porque o artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele prevê que os juízes e os tribunais possuem competência para para conceder de ofício o habeas corpus quando houver a ilegalidade. Tá? Então é usado para tudo, viu, gente? Eu devo fazer por semana uns 15 habeas corpus, tá? Nós temos o mandado de segurança criminal, naquele caso da Lei 12.056, quando eu tenho um direito líquido e certo, tá? E aí eu vou fazer um mandado de segurança criminal. Já se admite a hipótese do agravo de instrumento criminal no caso da Lei Maria da Penha, tá? Na Lei Maria da Penha, como ele tem um caráter misto, na verdade ele é civil e é penal, é admitido o agravo de instrumento criminal, tá? E nós temos também a revisão criminal. A revisão criminal é quando eu já tenho processos findos, eu já tenho uma sentença transitada em julgado, isso é, eu não tenho mais possibilidade de recurso. E nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, são 3 incisos, tá? Que, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos. O segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Ou no inciso 3º, quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Daí eu tenho a possibilidade da revisão criminal. É um recurso dificílimo de se ganhar, porque, na verdade, quando o tribunal reconhece o próprio erro, né? Então é um recurso difícil de ganhar. Mas a gente faz também, já temos alguns méritos nesse sentido. Um outro algo que vocês vão ter o tempo todo, a imprensa. A imprensa vai ficar no pé de vocês. E a imprensa vai ser o mais parcial possível para prejudicar o seu cliente. Porque essa é a imprensa que vende jornal, essa é a imprensa que dá audiência. Tá? Então eu, por exemplo, eu não falo com a imprensa, eu não dou entrevista, eu não dou parecer, eu não participo de programas ou nada. Eu não falo com a imprensa. Eu costumo dizer sempre para os repórteres que o único gago que eu conheço que não tem vergonha de dar entrevista é o Edson Moreira, que eu tenho vergonha porque eu sou gago. Então, assim, imprensa não é amiga do advogado, tá, gente? Imprensa não é amiga do cliente. A imprensa é amiga de quem der mais audiência. E se para dar mais audiência ela tiver que escrachar a cara do seu cliente com uma roupa da Suap, ela vai escrachar. Se o seu cliente for rico, talvez não. Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, um exemplo de uma notícia do G1. Polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio. Percebe? Polícia prende jovens de classe média. Jovem é preso com drogas e arma em bar de Zona Sul, de São José dos Campos, né? Aí é bacana. Agora, quando eu vou lá para o Ceará, polícia prende traficante com 10 buchas de maconha em Fortaleza. Percebe? Os 300 quilos era jovem. As 10 buchas são traficante. Daí você tem de tudo. Você tem pessoas que são acusadas pela imprensa de fulano é envolvido na morte de ciclano. Aí fulano ele é absolvido. Acabou. A imprensa não fala. Não dá o exemplo, né? Pesquisem aí depois sobre o caso Escola Base. A Rede Globo, por exemplo, ela foi condenada a pagar 1.350.000 para as pessoas. Porque a Rede Globo fez uma série de reportagens como se na escola estivesse ouvindo ataques pedófilos. E, na verdade, era mentira. Mas aí acabaram com a escola, né? Acabaram com as pessoas e tal, enfim. Depois pesquisem. Caso Escola Base. E daí, nas fases processuais, nós temos um tratamento correto para se destinar ao nosso constituinte, ao nosso cliente. Então, no momento em que a polícia prende, ele é suspeito.
Ali ele é suspeito, ele não é bandido ainda. No momento que há o inquérito policial, ele é investigado. No momento que o inquérito policial for encerrado e houver o indiciamento, ele é indiciado. Quando ele for denunciado pelo Ministério Público, ele é denunciado. No momento que você for fazer a sua resposta à acusação, ele é o defendente. Uma vez que a denúncia for aceita, ele torna-se réu. Depois que ele torna-se réu, se houver uma sentença penal condenatória, ele é condenado. Quando você for recorrer, por meio de uma apelação, enfim, o seu cliente, ele é o recorrente. No caso do habeas corpus, ele é chamado de paciente, justamente porque a injustiça é uma doença. E quando vitima alguém, essa pessoa é paciente. No momento que ele está já condenado, que ele está cumprindo pena, ele não é bandido, ele não é ladrão. Ele é apenado ou ele é reeducando. E no momento que você propõe a ação de revisão criminal, ele é revisionando. Tá bom? Pessoal, foi só um passeio breve, realmente. Isso é matéria para 2 semestres, tá? Eu quero me colocar inteira à disposição de vocês. Quero agradecer imensamente a oportunidade dada pela professora Aline, pela professora Aliciane também. E no mais, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou lá no núcleo de prática jurídica, eu estou nas preceptorias, é só passar lá no núcleo, marcar um horário que a gente bate um papo, tá bom? Uma pena realmente que esse bate-papo não pode ser pessoalmente. Queria estar aí com vocês agora, queria fazer algumas perguntas, distribuir livros para quem acertar. Mas infelizmente nesse momento é fundamental que nós mantemos a nossa saúde, tá bom? No mais, bons estudos para vocês e até mais, um abraço. Boa sorte e tamo junto. Um abraço.